Você, adulto, com mais de 20, 30, 40 ou idade superior a isso, pensa hoje da mesma forma que você pensava aos 10 ou 11 anos de idade? Se você nasceu em uma família bem esclarecida, você é uma pessoa de sorte. Se você teve ou tem pais retrógrados, você tem duas opções: seguir essa cartilha retrógrada e retroceder em vez de evoluir, ou então rebelar-se, instruir-se, estudar, pesquisar, ler bastante e se tornar hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje e assim sucessivamente. Conservar-se hoje da forma como foi há alguns anos não é simplesmente ser conservador, é regredir, porque é pensar sem evoluir, é achar que as pessoas devem usar nas praias, por exemplo, as mesmas roupas da época de 1920, é acreditar que a música e as artes, de um modo geral, e também as ciências, não viram surgir novos estilos, nem fizeram novas descobertas ou inovações. É manter-se como uma múmia viva, como se a vida não ensinasse nada, quando a vida é, na verdade, um grande aprendizado no dia a dia. No Brasil de hoje, há uma parcela da população que prega o pensamento conservador, o que significa regredir. Significa manter sempre as mesmas ideias e pensamentos, acreditar que os pobres devem continuar cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos, e chamar o pensamento contrário a isso de comunismo, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É manter nos costumes as mesmas ideias do passado, ignorando os males da repressão, acreditando que as pessoas que foram educadas no passado foram mais bem educadas, no sentido de achar que elas são mais evoluídas hoje. Mas veja o que acontece exatamente hoje, em que os adultos matam, são egoístas e vingativos, em que atos de barbárie sempre estão presentes no dia a dia, bem como corrupção e desonestidade de todos os tipos. Isso é evoluir? Outro dia desses, eu observei nas redes sociais que as pessoas que renegam a vacina hoje poderiam ter tido paralisia infantil ou todas as outras doenças que foram evitadas exatamente pelo fato de as vacinas existirem e de os pais terem acreditado nelas. Prendem-se também ao falso argumento de que as atuais vacinas contra a Covid-19 teriam sido criadas muito rapidamente, mais uma vez desconhecendo que a ciência, ao contrário dessas pessoas, evolui com novas descobertas, novos métodos e novas pesquisas. É preocupante o alto índice de homicídio, incluindo os feminicídios, que acabam sendo encorajados e até incentivados pela visão de desrespeito à vida e de culto à morte. Há todo um mito de que medidas como o uso de máscara e o isolamento social não dão resultado, a despeito de se saber que boa parte da população desobedece a essas orientações, e nos locais e países onde essa relutância ocorreu, o número de infecções aumentou e o de mortes também. É o desconhecimento do fato em favor do que se passa na cabeça das pessoas, mesmo que sejam ideias absurdas. A pregação a favor das armas, primeiramente, foi feita como medida de proteção, mas agora é incentivada como medida de ataque e de agressão, com o próprio presidente da República apregoando que a população deve se armar para reagir contra essas medidas protetivas, atuando assim num clima de verdadeiro terror. Isso é que é evolução? Chegamos à era da chamada pós-verdade, um eufemismo para o que, na verdade, são mentiras espalhadas por pregadores de fake news que se dizem democratas e usam essas mentiras para enganar e para tentar fazer com que as pessoas sejam forçadas a pensarem da mesma forma que os retrógrados. Enquanto todos os países se preparam
arduamente para vacinar suas populações, até nisso o Brasil adere ao atraso e se torna mais uma vez foco de repúdio internacional, inclusive com o fechamento de fronteiras para impedir a entrada de brasileiros. Não é esta, obviamente, a única comprovação de isolamento do Brasil com um presidente que se comporta muitas vezes como uma criança birrenta e outras vezes como um adulto desequilibrado ou mesmo insano. Preso a velhos e surrados fanatismos políticos, submete o Brasil à chacota internacional e age até contra procedimentos em países aos quais se mostrava submisso, como os Estados Unidos, onde já se deu início à vacinação de sua população. Já chegou a ser noticiado recentemente que o Brasil teve mais mortes por Covid em uma semana do que 63 países juntos na pandemia inteira. E esse grupo de 63 países tem somados 634 milhões de habitantes, ou seja, muito mais do que o Brasil. Estamos falando, portanto, de uma semana com mais mortes no Brasil do que a pandemia inteira nesses países, de mais de 600 milhões de habitantes. Pouco tempo depois, o Sinistro da Saúde afirmou, como se fosse uma grande notícia, que a vacinação no Brasil começaria em fevereiro. Cinismo ou desequilíbrio mental? O Brasil fica no final da fila nessa vacinação e é o único país que tem razão? Novamente cabe a pergunta: cinismo ou desequilíbrio mental? Quem é que está politizando a vacinação, se não o próprio desgoverno brasileiro, em troca de mais mortes e mais mortes e mais mortes? Olha, nós procuramos ser otimistas com a chegada do novo ano e desejamos a todos prosperidade e felicidade em todos os sentidos. Resta-nos esperar para que a corrente contrária tome vergonha na cara e, afinal, evolua. Existe um antigo ditado que diz que a esperança é a última que morre. Mas há, infelizmente, quem deseje matar, inclusive, a esperança. Temos que reagir a tudo isso para que o Brasil ocupe o lugar de destaque que merece no cenário internacional. Um lugar que lhe está sendo roubado pela incompetência, mediocridade e desequilíbrio mental e emocional de um desgoverno com apoio dos que lhes são iguais.